Pessoal, eu sou o Edson, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritismo 4.0. Peço desde já que se inscrevam no canal, pois assim toda vez que temos novos vídeos a plataforma avisa vocês. Peço que deixem seu like, compartilhem os vídeos com aqueles que vocês amam ou com aqueles que vocês entendem que será bom ver, ouvir a mensagem que a espiritualidade amiga nos traz sempre para a nossa evolução. E isso também nos ajuda muito a continuar essa tarefa. No capítulo 8 do Evangelho de João, está, na minha modesta opinião, a mensagem mais bonita do Evangelho. A mensagem mais bonita que Jesus nos deixou. Jesus está de joelhos, sentado, desenhando, escrevendo na areia com o dedo, e uma mulher que foi dita ser pega em adultério é trazida pelos fariseus para que Jesus pudesse, entre aspas, dar o seu veredito. Naquela época, uma mulher pega em adultério, ela poderia ser apedrejada até a morte. E com isso os fariseus esperavam que Jesus se comprometesse, que algo que Jesus dissesse poderia ser usado contra ele posteriormente. Mas Jesus, na magnitude do seu amor, ele simplesmente diz que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E isso é um ensinamento que há mais de 2000 anos é propagado com muito amor e que traz uma verdade fantástica. Mas por que eu trouxe justamente esse momento do Evangelho? Nos dias de hoje vivemos algo chamado de cultura do cancelamento. Vocês já devem ter ouvido falar. Onde muitas pessoas, principalmente pessoas que são, entre aspas, famosas, seja na televisão, seja em redes sociais, plataformas na internet, enfim. Pessoas que têm muitos seguidores nas redes sociais, elas, toda vez que cometem um erro, são estigmatizadas. Elas são, e eu digo elas porque são as que estão mais em evidência, mas isso serve para todos nós. Toda vez que se comete um erro, é uma coisa tão desproporcional a reação, que ela é muito parecida com a reação de se apedrejar alguém naquela época. A pessoa pagar pela vida por um erro que foi entendido que tenha sido cometido. Somos juízes ferozes. Somos verdadeiros juízes prontos a sentenciar tudo aquilo que julgamos errado. E muitas vezes esquecemos que esse julgo pode se voltar contra nós. Que atire a primeira pedra quem nunca pecou. E eu tenho certeza que todos nós já pecamos, já erramos. E erramos feio, muitas vezes. E fica a pergunta do porquê. Se quando erramos, queríamos que as pessoas nos entendessem, que as pessoas, como disse Jesus, tivessem um jugo leve para conosco. Por que que quando é com os outros somos simplesmente implacáveis? Chegamos a ser até animalescos muitas vezes. E isso nós podemos constatar todos os dias. Hoje em dia é até difícil dar uma opinião, porque você é logo taxado, estigmatizado de X, Y ou Z. As pedras do século XXI são esses estigmas que damos para as pessoas. E que na maior cara de pau, no português claro, não queremos para nós. E que muitas vezes
damos um por dia para uma pessoa qualquer. O Cristo disse que atire a primeira pedra quem nunca pecou. E percebam que não é simplesmente o fato do apedrejamento, a consumação de se pegar uma pedra e atirar em alguém como era feito antigamente. Jesus, ele sabia que o que nós mais temos em nossas mãos são as pedras para atacar assim que algo nos desagrada. Jesus sabia que as nossas opiniões exacerbadas, as nossas opiniões muitas vezes violentas até, elas seriam grandes percalços para a nossa evolução. Então Jesus, ele maravilhosamente diz: atire a primeira pedra se você nunca pecou. E o problema é que nós estamos atirando muitas vezes, mesmo cheio de pecados. Percebam que não há problema em errar. Como eu sempre digo aqui, somos humanos, falhos, iremos errar. Erramos, estamos errando e com certeza erraremos amanhã. Depois, enfim. Mas o que difere aquele que está tentando fazer melhor do que o outro, do que o próximo, é o que erra e tenta corrigir. É o que erra e não se contenta em dizer: eu sou assim mesmo. Não, não é assim mesmo, não. A gente pode mudar. E se a gente é assim, adora tacar pedra nos outros, e vamos dizer a verdade, a gente é. A grande maioria de nós, e eu me incluo nessa, não tenho dúvida, gosta de fazer uma criticazinha, dar aquela pentelhada. Então tá errado. Se a gente é assim, tá mal. A gente tem que corrigir. Tá mal. A gente tá precisando começar a corrigir. Todos nós que somos assim. E não devemos esperar milagre. Hoje eu sou assim, amanhã eu tô perfeito, amanhã eu não faço mais nada disso. Não. Isso se chama hipocrisia. Jesus nos chamaria de fariseus, se disséssemos isso. Hipócritas. É um processo. A gente anda, às vezes tem que dar um passo para trás para andar dois para frente, mas é um processo. E uma hora erramos menos. Mas hoje em dia é impressionante o tribunal das redes sociais. É incrível como uma pessoa comete um pequeno deslize e imediatamente já existem 50 mil comentários sobre aquele deslize. Alguns apoiando, outros ali só para criticar. Enfim, criamos verdadeiros tribunais das mídias sociais. Sendo que a vida real acontece aqui. A vida real não acontece na tela de um computador, celular ou tablet. Como podemos querer compreensão se não compreendemos? Como queremos consolo aos nossos erros se somos os primeiros a condenar, a tacar as pedras em direção aos que erraram? Percebam que isso não tem nada a ver com perdão. O perdão é um processo muitas vezes demorado. O perdão muitas vezes é um processo que demora talvez mais de uma vida. Mas isso tem a ver com tudo aquilo que o Cristo quis nos passar. Não julgueis para não serdes julgados. Eu gosto muito de um ditado, como a gente sempre diz dos antigos, que diz: nunca aponte o dedo para ninguém. Porque enquanto você aponta um dedo, tem 3 dedos pelo menos apontando de volta para você.
Nós perdemos a noção do que é opinião e do que é condenação. Opinião é dizer, concordo por isso, discordo por isso. Ok, acabou. Condenação é, você está errado, você é isso, você é assim, como se nós soubéssemos o que o outro pode ser, sendo que nem nós mesmos muitas vezes nos entendemos. Isso chega a ser à beira da loucura. Nós queremos dizer como as pessoas são, sendo que nós mesmos muitas vezes não temos adjetivos para nos qualificar, para nos definir. Estamos em guerra com a gente, não entendemos nossas atitudes, muitas vezes buscamos ajuda de especialistas na área da medicina para nos entender, como psicólogos, até psiquiatra muitas vezes para nos equilibrar. E queremos saber tudo como o próximo é. Dizer que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, ela é assim, ela é daquele jeito. Isso é terrível para nós. Isso nos prende a esse mundo ainda de provas e expiações. Francisco Cândido Xavier, através do espírito André Luiz, psicografou uma série de livros. O mais famoso deles, Nosso Lar. Mas existem livros fantásticos como Sexo e Destino, Nos Domínios da Mediunidade. São livros maravilhosos psicografados por Chico Xavier através das mensagens de André Luiz. E esses livros sempre têm um mentor. Esses livros sempre têm um espírito, não uma evolução total, mas um espírito um pouco mais evoluído, um espírito mais experiente do que o próprio André Luiz, que o guia, o ensina durante as suas, entre aspas, aventuras no mundo espiritual. Mas o que é mais relevante de tudo, esses livros, todos eles, possuem uma característica em comum. Todos eles, sem exceção. Tirando o livro Mecanismos da Mediunidade, que é um livro um pouco mais científico, que possui conceitos mais teóricos sobre a mediunidade no mundo físico, os outros livros que nós consideramos romances, eles possuem uma característica muito especial em comum. Nós percebemos que os mentores em nenhum momento julgam, em nenhum momento eles dão adjetivos para espírito XYZ, para o encarnado 1, 2, 3, enfim. Pelo contrário, toda vez que o André Luiz ele pensa de alguma forma taxativa sobre aqueles espíritos, e nós sabemos que no mundo espiritual, diferente daqui, a verdade sempre aparece, seja na fala ou no pensamento, eles repreendem André Luiz, dizendo que ele não deve fazer isso, pois é um irmão em evolução, pois é um espírito que está aprendendo e que errou como todos eles. Não estou dizendo que é fácil fazer isso, e muito menos que eu faço isso. Não. Eu acredito que, como a grande maioria, eu sou um espírito que adora taxar os outros. Mas esses livros, essas bibliografias nos ajudam a mostrar uma interrupção, um ponto onde isso deve parar, um basta. Por mais que a situação, que a pessoa nos tire do sério, por mais que a pessoa ela simplesmente faça algo que julgamos totalmente errado, e que muito provavelmente seja às vezes, não temos o direito
do cancelamento. De muitas vezes um pequeno erro, um deslize, como a gente gosta de dizer, para tratar o problema de um pernilongo, a gente atirar uma bola de canhão nele. Não. Porque devemos lembrar que nós não temos o direito de atirar pedra nenhuma. Pelo contrário. Muito provavelmente já tiveram muita vontade de atirar na gente e ajudaram muita gente a não ser apedrejado. Essa cultura do cancelamento que dizemos, ela está aí. E ela não vai desaparecer do dia para a noite. Isso é óbvio. Mas nós não precisamos compactuar com isso. O nosso livre-arbítrio nos permite escolher. E sempre lembrando que as nossas escolhas estão diretamente ligadas à lei da causa e efeito. O que eu faço se propaga e volta para mim de alguma forma. Jesus ensinou há mais de 2000 anos que essa cultura do cancelamento é um grande erro. Não precisamos concordar, mas muito menos precisamos julgar, como aquele Deus malvado da Idade Média que simplesmente jogava as pessoas no inferno por qualquer coisa que elas fizessem. Se é para cancelar alguma coisa, vamos cancelar essas opiniões exacerbadas, vamos cancelar essa cultura do ódio que está aparecendo cada vez mais, principalmente em redes sociais. E vamos curtir a mensagem do Cristo. Fiquem com Deus, amigos, e até a próxima.